Muito mais que uma questão de saúde pública, a vacinação contra a Covid-19 representa a retomada econômica de diversos setores. E um dos segmentos mais importantes da economia, o comércio, já contabiliza bons números com o avanço da imunização aqui em Manaus. Ao mesmo tempo, dados do Ministério da Economia mostram que o comércio amazonense abriu, nos 6 primeiros meses de 2021, mais de 1.400 novos postos de trabalho, sendo o segundo segmento que mais contratou no primeiro semestre. Só em junho foram 937 novas vagas. E diante desses números positivos, o Real Time 1 recebe hoje o presidente da FEComércio Amazonas, Aderson Frota, para falar um pouco sobre as expectativas do setor comercial para o segundo semestre desse ano. Seja muito bem-vindo, seu Aderson. Queria saber do senhor se a gente tem motivos para esperar um bom segundo semestre para o comércio nesse ano. Boa tarde, Lucas. Eu quero, primeiramente, agradecer a oportunidade de poder dialogar com o seu público, conversar, levar informações, mas, acima de tudo, para dizer o seguinte: o comércio foi exatamente a matriz econômica que mais sofreu durante toda essa pandemia. De março do ano passado até março desse ano, nós tivemos mais de 180 dias de portas fechadas. Então, significa dizer que o sofrimento maior, a matriz econômica que mais pagou em sofrimento, em reprimendas, em restrições, foi a atividade comercial. E, diga-se de passagem, até pelo entendimento errado de algumas autoridades que atribuíam ao comércio o provocador da aglomeração e da pandemia, que não é o bem, o fundamento. Mas o que eu quero, só para como preâmbulo, por exemplo, nesta segunda onda, o comércio foi autorizado por decreto governamental a abrir a partir do dia 9 de março. Do dia 9 de março ao dia 9 de maio, que foi o Dia das Mães, e o Dia das Mães é a segunda melhor data do calendário comercial, nós tivemos 2 meses seguidos. E, no entanto, mesmo com o evento do Dia das Mães, que teve uma grande euforia, uma grande movimentação comercial, houve um declínio acentuado das estatísticas de contaminação de Covid. Então, isso é uma demonstração clara, inequívoca, de que o comércio não gera nem aglomeração, nem contaminação. Então, isso que fique bem claro, porque, de repente, nós estamos voltando a falar ainda com alguma restrição sobre terceira onda, sobre possibilidade de terceira onda. E nos preocupa, porque se realmente vier uma terceira onda, nós não vamos aceitar e não vamos entender que as autoridades atribuam ao comércio de bens e serviços o papel de provocador de pandemia. Nós não somos provocador de pandemia. Vejam bem, o que nós sabemos que provocam pandemia são coisas claras. É os coletivos que andam lotados, e sequer tem álcool gel, como tem em qualquer estabelecimento comercial, não tem álcool gel. Então, são os coletivos, são as feiras e mercados, onde as pessoas, às vezes, não têm o cuidado. E veja bem, você não pode interpelar uma pessoa sobre risco de assédio moral e chamar atenção porque ela não está fazendo isso ou aquilo. Terceira coisa que é muito importante a gente estabelecer como avaliação. O comércio está se recuperando de 2 meses de extrema dificuldade. E, veja bem, a nossa distância é muito grande. Até para reabastecer o comércio, isso demora. No entanto, o que nós queremos deixar bem claro, nós estamos entrando no segundo semestre desse ano e o comércio já mostrou vigor, recuperação. Tanto prova disso, Lucas, é que hoje o nosso segmento, agora no mês de julho, teve a maior contribuição para o ICMS do Estado. O comércio, o nosso segmento, foi quem mais contribuiu. Foram 6 bilhões e 300 milhões de ICMS recolhidos ao Estado, enquanto que a indústria, nenhuma comparação, registrou apenas 5 bilhões e 400 mil. Então, o comércio, pelo seu volume, pela sua importância, pelo seu desempenho,
foi quem mais arrecadou para o governo do Estado. E também arrecada para o governo federal e municipal. Agora, é preciso que a gente ressalte bem esse desempenho comercial. Outra coisa que é importante dizer, o comércio e serviço, nosso segmento, é responsável pela maioria dos empregos. Nós somos os maiores empregadores do Estado todo. Nós estamos presentes na capital e no interior do Estado. Então, nós somos, enquanto que só é a título de comparação, mas não pejorativo, enquanto que o Distrito Industrial emprega 100 mil pessoas, nós empregamos mais de 350 mil pessoas. Então, a importância do comércio no Estado é mais consistente, é mais representativa. Outra coisa que a gente tem que entender, que quando o comércio funciona e quando ele se recupera, ele gera maior volume de empregos. Olha, veja bem, no mês de junho, 75% dos postos de trabalho que foram criados pela atividade comercial e de serviço. Então, isso é preciso ter essa percepção. Outra coisa que vale ser destacado é que a matriz econômica que atende a população em todos os quadrantes da sociedade, em todas as cidades do interior, é o comércio. É o comércio que atende a população, é o comércio que se desloca nos quadrantes de todas as cidades para atender ao consumidor, é o comércio que fornece crédito, é o comércio que entrega sem custo. Então, essas ações precisam ser entendidas, precisam ser valorizadas, não só pela população, mas, acima de tudo, pelas autoridades que, naquele momento doloroso da segunda onda, apontaram o dedo na nossa direção e disseram que nós éramos os responsáveis pela pandemia. E isso já foi desfeito, já foi destruído, porque era um entendimento totalmente errado. E agora, falando um pouco de emprego, tradicionalmente, o segundo semestre é o período do ano com mais contratações do comércio, não é? O que a gente pode esperar a partir de agora? Olha, nós estamos medindo, nós temos um instituto de pesquisa onde nós medimos sempre as expectativas, não só em termos de consumo, mas em termos de família, e, acima de tudo, escutamos os empresários para a resposta complementar. Então, o que nós sentimos? Historicamente, o segundo semestre é melhor do que o primeiro. Por que o segundo semestre é melhor do que o primeiro? Porque, primeiro, o primeiro semestre é um período de muitas chuvas, e as chuvas inibem o consumidor, dificultam o acesso do consumidor, e hoje o consumidor está totalmente com uma visão muito diferenciada do que era no passado. O consumidor hoje leva em consideração a dificuldade do trânsito, o consumidor leva em consideração a dificuldade de estacionamento, o consumidor leva em consideração o preço do combustível. Então, o consumidor, antigamente, não ligava para o fator tempo que ele perdia. Hoje, ele sabe que tempo é dinheiro. Então, todos esses 4 fatores se unem para mudar a percepção, o comportamento, a visibilidade, a visão do próprio consumidor em relação ao... Então, resumindo, este segundo semestre, nós estamos entrando no nosso verão, nós temos mais estabilidade, nós estamos nos aproximando das datas mais importantes do calendário comercial, e isso vai dar vigor, vai dar geração de novos empregos, e quando a gente gera emprego, a gente gera renda, e a gente promove qualidade de vida, e a gente promove o bem-estar da própria coletividade. Isso é muito importante que seja observado. Agora, seu Aderson, nesse primeiro semestre, além da pandemia, a gente teve um problema sério aqui em Manaus, né, que foi a cheia do Rio Negro, que prejudicou bastante as lojas do Centro Comercial de Manaus. Agora, com a vazante, a situação já está normalizada? Olha, a enchente ela vem aos poucos e cria alguns embaraços e tem que criar estruturas para a gente contemplar, para diminuir os impactos. E, aos poucos, a prefeitura está retirando todas aquelas passarelas de madeira em função da enchente, aquelas barreiras que as empresas construíam, aquelas paredes provisórias nas portas para poder reter a entrada da água, tudo aquilo está sendo desmontado aos poucos. Mas
acontece que nós temos um fator importante. Nós tivemos a segunda onda da pandemia e nós tivemos o inverno rigoroso, que gera muitas síndromes respiratórias, muitos problemas de gripe, resfriados, dificuldades com certas doenças respiratórias, e nós tivemos a enchente. Então, nós tivemos uma série de fatores que nos atrapalharam, que dificultaram, que criaram embaraço, que fizeram que vários postos de trabalho fossem perdidos, vários trabalhadores perdessem o emprego, e nós estamos agora na fase de recuperação. Agora, a vacina é muito importante. A vacina talvez seja não só a solução da proteção da vida e da saúde das pessoas, mas, acima de tudo, para assegurar que haja um desempenho melhor na economia, com bom desempenho e com geração de emprego para todos os trabalhadores. É o que todos nós esperamos, seu Aderson. Eu agradeço a sua contribuição com a gente aqui do Real Time e nos coloco à disposição para qualquer coisa que precise. Lucas, nós é que agradecemos e continuamos à sua disposição, à disposição do portal Real Time, e será sempre um prazer a gente conversar e trocar informações muito importantes. Obrigado, seu Aderson. Continue acompanhando o Real Time 1 nas redes sociais e no YouTube, portal Real Time 1.